colonização do solo espírito-santense. O tema de entrevista dessa semana é Vila Velha e quem está conosco é o prefeito da cidade, Arnaldinho Bogo. Prefeito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria imensa estar aqui no ES hoje, falar um pouco da história da cidade de Vila Velha e dos investimentos que estão mudando a nossa amada Vila Velha. Então, já que a cidade está em festa, tem muito a comemorar? Tem muito a comemorar, principalmente nos 2 últimos anos, que a cidade saiu do patinho feio da Grande Vitória e hoje se transforma na cidade protagonista do estado do Espírito Santo e do Brasil. Nós temos índices que mostram isso, e não sou o prefeito falando. Nós estamos falando que a cidade de Vila Velha, no último ano de 2022, foi a cidade que teve a maior percentual de valorização imobiliária do país, ficando na frente, inclusive, de cidades igual Balneário Camboriú. Estamos falando da cidade de Vila Velha, que em 2021 se transformou na cidade que mais gerou emprego no estado do Espírito Santo. 2022 continuou sendo a cidade que mais gera emprego no estado do Espírito Santo e agora em 2023 estamos trabalhando duro, pesado, para que ela ainda fique na dianteira, sendo a cidade que mais gera emprego no estado do Espírito Santo. Quando a gente fala de emprego, nós estamos falando de oportunidades, nós estamos falando de dignidade para as pessoas e isso na cidade de Vila Velha está tendo depois que nós assumimos a prefeitura e desburocratizamos a máquina pública. Nós estamos falando que quando eu entrei, eu peguei uma cidade que era da época do papiro, a época do papel, para quem está nos ouvindo e assistindo. E hoje, a cidade já é digital e é referência no nosso país. Há um mês atrás, eu estive em Brasília a convite da Fundação do Republicanos para falar de gestão pública e tecnologia, sendo Vila Velha exemplo para o país. Hoje, na cidade, nós temos indicadores com todos os secretários e também com o prefeito. Significa o quê, Dani? Significa que a cidade de Vila Velha hoje, os secretários conseguem tomar decisões assertivas, da mesma forma que o prefeito também consegue tomar decisões assertivas. E quando a gente fala decisões assertivas, eu fico me imaginando como que no passado acontecia, porque eu tenho em tempo real no meu painel de controle o que entra e o que sai, ou seja, a receita e a despesa da cidade, quais são as obras que estão sendo executadas, quais são as obras que foram medidas, qual o valor da medição. Dessa forma a gente controla o que nós planejamos e estamos executando, que se saiu o que estava no planejado, a gente consegue a tempo colocar no caminho correto para alcançar os objetivos. Esse controle que o senhor tem de obras, o senhor tem também de outras áreas, saúde, educação? Eu tenho um controle de todas as secretarias. Nós temos 19 secretarias dentro da Prefeitura de Vila Velha e eu tenho um controle em tempo real de todas, da mesma forma que cada secretário tem um controle da sua secretaria e eu tenho um controle de toda a Prefeitura. Isso faz com que Vila Velha tome decisões assertivas, faz com que as decisões sejam mais rápidas e não morosas, igual antigamente, que era a época do papel, e em 2 meses nós mudamos isso. Então, no momento de mais dificuldade que o município passou, que foi na pandemia em 2021, em 2 meses eu coloquei a cidade no formato digital. E nós estamos trabalhando ainda muito para avançar com a nossa cidade. Por a gente ter acabado com a burocracia, Vila Velha hoje é a cidade com menor tempo de abertura de empresas do estado do Espírito Santo. Em até 9 horas, você consegue abrir a empresa na cidade de Vila Velha e consegue ter o seu alvará de funcionamento automático. A média do nosso país é 23 horas para abertura de empresas. E na cidade de Vila Velha é o menor tempo do estado do Espírito Santo, até 9 horas. Faz com que venham empreender na cidade de Vila Velha, porque é fácil, não tem burocracia, a cidade ajuda para que ele possa desenvolver, gerar emprego e renda. Nós estamos falando que Vila Velha tem mais de 50 MEIs, micro e pequenos empresários, que geram emprego todos os dias em Vila Velha e geram renda na cidade de Vila Velha. Mas nós também temos grandes players funcionando dentro de Vila Velha e grandes players que estão vindo se instalar. A cidade de Vila Velha se transformou hoje numa cidade boa para se viver, boa para se morar e agora também boa para se empreender. Já que a gente falou de se viver e se morar, vamos falar então, vou pedir para o senhor apontar os avanços na saúde. O avanço na saúde, com 2 anos de governo, nós inauguramos 3 unidades básicas de saúde de porte 4, que é a maior unidade básica de saúde que um município pode ter, e inauguramos uma UPA 24 horas que estava há 12 anos sendo construída e que ninguém abria. Nós acabamos com a construção, finalizamos e colocamos ela de portas abertas, que nesse exato momento está salvando vidas na cidade de Vila Velha, principalmente na região 5, onde era uma região que era desassistida. Nós inauguramos a UBS de Santo Torquato, a Dona Branca, a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde de Ataíde, e a Unidade de Saúde do Divino Espírito Santo, que é entrando na Terceira Ponte na Avenida Carioca. E nesse exato momento, Dani, nós estamos fazendo simultaneamente a construções de 7 novas unidades básicas de saúde de porte 4. Eu falei 7 de uma vez só. Estamos construindo no bairro de Abaeté, Morada da Barra, Riviera da Barra, Praia das Gaivotas,
Novo México, Rio Marinho e Paú. Eu falei 7. E vem novidades por aí. Nós estamos buscando mais recursos para construir mais 3 novas unidades básicas de saúde. Vila Velha, só para você entender, quando eu cheguei, tinha menos quantidade de unidade de saúde do que a cidade vizinha Viana. Viana tem 100 mil habitantes, Vila Velha tem mais de 500 mil habitantes. Então você não consegue atender a população com eficiência nunca, se a porta de entrada é pequena, é estreita. O que nós estamos fazendo é aumentando a porta de entrada da saúde na cidade de Vila Velha, construindo e com a meta da gente entregar funcionando em dezembro ainda deste ano. E aí, quando o senhor fala de construção de novas unidades, a gente está falando também de contratação de equipe. O município está preparado, já está se preparando para essa contratação, para isso? Olha, o município já contratou mais de 500 efetivos no concurso público que teve, no último concurso público da saúde. Nós estamos falando que eu saí de 19% de território atendido pela saúde da família e hoje eu tenho 79% de território sendo atendido pela estratégia da saúde da família. Faz com que Vila Velha avance gigantescamente na prevenção, que é a saúde básica, que é competência do município. E até o final do nosso mandato, a meta é a gente ter 100% do território de Vila Velha com a estratégia da saúde da família funcionando corretamente. Mas a gente não fala de 100% se não tiver unidade básica de saúde. Sim. Então nós estamos construindo e fazendo o dever de casa construindo. E as pessoas que estão em casa devem pensar, nossa, ele está construindo muito. Não é difícil construir. O difícil é depois você manter ela aberta, que se chama custeio. E nós estamos preparados para fazer o custeio delas. Da mesma forma que nós já estamos fazendo das 4 que nós entregamos e está aberta, funcionando e ajudando a população de Vila Velha. Mas se você pensar em 2021, no auge da pandemia, no Espírito Santo e no Brasil todo as pessoas estavam se aglomerando para conseguir uma vacina. E na cidade de Vila Velha nós implementamos a vacinação online. O que significa isso? O agendamento online. As pessoas entravam, fazia o seu agendamento dia, hora e local e se vacinava com menos de 5 minutos, sem contato com ninguém, a não ser com a enfermeira que administrou a dose nele. Vila Velha, para você ter noção, tivemos o turismo da vacina. Outros estados estavam vindo de ônibus se vacinar na cidade de Vila Velha. Outros municípios estavam vindo se vacinar na cidade de Vila Velha. A cidade de Vila Velha vacinou mais de 1 milhão de pessoas em 2021, sendo a dianteira do Espírito Santo em vacinação e o exemplo para o resto dos municípios. Estão falando que agora nós também temos agendamento online de consultas, agendamento online de vacinas que são cotidianas, faz com que as pessoas consigam se programar, consigam ir e se vacinar muito rapidamente, sem enfrentar filas. Nós estamos modernizando, de fato, a saúde da cidade de Vila Velha, mas sem esquecer quem está na ponta e quem tem dificuldade com a tecnologia. Quem nem tem dificuldade com a tecnologia, ele pode ir na unidade de saúde que vai ser atendido também da mesma forma. Nós estamos fazendo o que ninguém fez na cidade de Vila Velha, enfrentando o problema da saúde, que é um problema crônico em qualquer município, mas em Vila Velha era maior, que não se dava a devida atenção, e por esse motivo Vila Velha já sai na dianteira na saúde. Ninguém gosta de fazer propaganda em saúde, e também não é meu caso fazer muita propaganda, mas nós avançamos muito. Quando eu cheguei não tinha nem ambulância. Hoje nós temos 12 ambulâncias funcionando, com enfermeiro, com socorrista e motorista. Nós tínhamos carros caindo ao pedaço que faziam o transporte sanitário. Por mês nós atendíamos 250 famílias. Hoje nós estamos atendendo 2.500 famílias do transporte sanitário. Para quem está em casa nos vendo e ouvindo, transporte sanitário é aquele transporte quando um paciente não tem condições de saúde para ir num tratamento, quem busca ele na casa dele é a Prefeitura de Vila Velha. Vai um carro nosso, com uma equipe nossa, busca ele na casa dele, leva ele para fazer o tratamento, pega ele e deixa ele dentro de casa. Nós estamos falando de tratamento oncológico, ou seja, de câncer, nós estamos falando de fisioterapia, nós estamos falando de outros tratamentos que a gente pega. Saiu de 250 mês e foi para 2.500 atendimentos mês. Isso é transformar e isso é cuidar de pessoas, que é a minha maior missão dentro de Vila Velha. Então vamos falar de educação? Vamos embora. Queria que o senhor pontuasse, né? No auge da pandemia, quando as crianças não estavam podendo ir para a escola, o senhor colocou o cartão, né, do Vale para as crianças, que esse cartão, cada criança matriculada na rede pública de Vila Velha tinha, como o nome do cartão? Cartão Bolsa Aluno Estudante. Cartão Bolsa Aluna, que ele poderia usar para alimentação e para tudo que a família precisasse. Mas não parou por aí. Eu queria que o senhor falasse, pontuasse, né, esses avanços. Construção de escolas, concurso para magistério, enfim, tudo isso. Como é que está a questão da educação? Já que a gente falou de economia, de desenvolvimento, vamos falar de saúde, vamos falar de educação. Nós falamos bem pouco, né? Mas vamos falar mais. Até porque não dá, senão com não dá certeza tempo, né?
mas já fico feliz de estar aqui levando as informações de cidadania vamos destacar o que é de para a mais nossa cidade e importante. para o Espírito Santo. Na educação também é uma virada de chave muito grande. Quando nós chegamos em 2021, chegamos com o lockdown praticamente. Depois de 2 meses que eu estava como prefeito, teve o lockdown. E foi um momento pior da pandemia. Foi aquele momento que nós passamos praticamente o ano de 2021 trancafiado em casa. Mas eu e minha equipe estávamos trabalhando. Exemplo, as crianças não estavam nas unidades de ensino. Em Vila Velha, quando eu cheguei, nós tínhamos 99 escolas. Todas elas sem manutenção. Todas as escolas sem manutenção de demão de tinta. Tinha escola que tinha 12 anos que não tinha uma demão de tinta. Escola com goteira no professor, escola sem porta no banheiro, sem privada. E nós fizemos a manutenção das 99 escolas apenas em 2021, onde as crianças e os nossos profissionais de educação não estavam. Nós aproveitamos e fizemos a manutenção de todas as escolas nesse período. E nesse período, para que a gente pudesse ajudar as crianças que estavam em suas residências, nós tínhamos que levar a informação, ou seja, o estudo para elas, nós implementamos o cartão Bolsa Aluno Estudante. Esse cartão deu a oportunidade para que o pai dessas crianças pudessem fazer o quê? Pegar o cartão e comprar o que quiserem com esse cartão. Ou seja, pode comprar uma cadeira, pode comprar uma mesa, pagar uma internet, pagar uma conta de energia, comprar um alimento. Desde que a compra seja no município também. Desde que a compra seja no município. Um cartão Bolsa Aluno, ele não consegue sacar o recurso, o dinheiro. Ele apenas consegue passar o cartão no débito e descontar o crédito que foi colocado lá. Então, nesse período de 2021, nós passamos 4 parcelas de R$150 para os nossos alunos. Nós estamos falando de 55 mil alunos que receberam o Bolsa Aluno, que estava com uma evasão escolar gigantesca e que a gente começou a ter um ensino melhor, porque para receber a segunda parcela ele tinha que estar fazendo suas atividades e os pais cobrando que eles fizessem os seus exercícios e participassem das aulas de formato online. E o presencial, os pais iam nas escolas, pegavam os exercícios e levavam para casa. Então, nesse período, nós entregamos 4 parcelas de R$150 para 55 mil crianças. É o maior projeto da história do Espírito Santo, é um projeto socioeducacional que ninguém nunca aplicou na cidade, que está dando grandes exemplos. Vila Velha, depois disso, se transformou na Grande Vitória, a cidade com o melhor IDEB da Grande Vitória, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas nós não paramos por aí. Enquanto que nós estávamos fazendo a manutenção de 99 escolas, nós também estávamos construindo 14 escolas. Nós entregamos 14 escolas novas nesses 2 anos, 2021 e 2022. Hoje, Vila Velha tem 113 escolas funcionando. E nós estamos falando que nós cuidamos da estrutura, ou seja, da infraestrutura para ter um local salubre para os profissionais de educação e também para as nossas crianças e jovens. E depois nós focamos em quem? Nós focamos nos alunos. Com cartão Bolsa Aluno, estudante, focamos também dando materiais escolar que nunca receberam na história da cidade. Nós entregamos tênis, meia, calça, camisa de frio, bermudas, camisas, mochila, material escolar, material pedagógico. Isso nunca aconteceu na história de 488 anos da cidade de Vila Velha. E nós não entregamos qualquer uniforme, nós entregamos o melhor uniforme, aonde as crianças hoje têm orgulho de usar esse uniforme. É só você passar por Vila Velha que você vai ver as crianças andando com esse uniforme, porque elas se sentem orgulhosas, se empoderaram, porque o material é de qualidade, não é nada mais ou menos, tem uma identidade visual bonita. Então hoje eles estão empoderados dentro da cidade de Vila Velha. Mas nós não paramos por aí. Nós investimos agora também em quem? Em quem faz a educação. Vila Velha, os professores estão saindo do pior salário do Espírito Santo. Eu falei o pior, Dani. E hoje eles vão receber o melhor salário do Espírito Santo. Vila Velha é a cidade que vai pagar o melhor salário do Espírito Santo a partir de agora, de maio, com o novo plano de carga e salário de todos os servidores. E não é só a educação. Todas as categorias da cidade de Vila Velha têm o melhor salário do Espírito Santo a partir de maio. Isso faz com que motive os nossos profissionais de educação, que têm um papel fundamental dentro de Vila Velha. Eu costumo brincar e falar com eles, mas de forma muito séria, que eles têm a oportunidade de mudar uma geração dentro da cidade. Eu tenho 55 mil crianças e jovens. Se a gente conseguir mudar essa geração, nós teremos uma cidade muito melhor futura. E hoje a cidade de Vila Velha, que está tendo oportunidades, principalmente de empregos, faz com que a gente tenha a oportunidade de cuidar dessas crianças e jovens para que eles possam ter uma oportunidade. Eu costumo falar que a oportunidade só bate para quem está preparado. E nós estamos preparando esses alunos, que são 55 mil crianças e jovens, para agarrarem essas oportunidades que Vila Velha está surgindo. Antes da gente falar de outras áreas, eu queria comentar sobre um dos
Maiores problemas da história de Vila Velha que foram os alagamentos. A gente pode dizer que houve uma virada de chave quando, com as obras que foram realizadas no final do ano passado, ao longo do ano passado, foram entregues para Vila Velha? Com toda certeza. Vila Velha, nós estamos fazendo um investimento em parceria com o governador Renato Casagrande. E aí eu tenho que frisar, o governo tem sido parceiro da cidade de Vila Velha, corrigindo um problema histórico e principalmente um problema de distanciamento e isolamento político que a cidade vivia durante 20 anos e por esse motivo Vila Velha tem recebido grandes investimentos, mas investimentos que têm necessidade de serem alocados e é isso que nós estamos falando. Nós estamos fazendo o combate ao alagamento, iniciou em 2021, é um investimento do governo do estado e um investimento também do governo municipal. Estou falando de uma cifra de 750 milhões de reais que está sendo enterrado debaixo da terra e nenhum politiqueiro gosta de fazer obra debaixo da terra, diferente de todos os outros. O governador e a gente na cidade, nós fazemos política grande e fazer política grande é fazer o que é necessário e enfrentar os desafios que a cidade impõe, igual o combate aos alagamentos. Nós só temos 35% de obras prontas ainda, Dani. E 35% de obras já está dando um efeito gigantesco e já parou de alagar áreas que eram historicamente alagadas a respeito da Grande Cobilândia. Mas nós estamos falando que nós só entregamos ainda 35% de obras, falando que entregamos 4 novas unidades, 4 novas estações de bombeamento pluviais, as EBAPs. Nós entregamos a estação de Jardim Marilândia, de Cobilândia, de Rio Marinho e da Foz da Costa. E eu já tenho a estação da Praia da Costa, a estação do Sítio Batalha e a estação de Guaranhos. Ou seja, hoje Vila Velha opera 7 estações de bombeamento de águas pluviais, que quando começa a previsão de tempo ruim, a gente já faz esgotamento dos canais que levam até os rios e o mar para que a cidade possa ficar sem alagamento. Então, estamos construindo mais de 50 quilômetros de galerias. E não é qualquer galeria. São galerias gigantescas para escoar a água. Faltam ainda entregar 5 novas estações de bombeamento de águas pluviais. Nós estamos falando que hoje já chove e você não tem a percepção que alagou a cidade. Porque elas estão funcionando no tempo correto, estão com manutenção em dia e equipe profissional e qualificada fazendo a operação dela. Então esse é um dos problemas que afetava muito a cidade de Vila Velha e tinha um problema de insegurança por parte de quem queria empreender. Exemplo da Grande Cobilândia. A Grande Cobilândia tem vários galpões que estavam abandonados e largados, inclusive nem conseguiam seus proprietários venderem esses galpões. Por quê? Porque o pessoal não queria investir lá porque alagava. Hoje não. Hoje todos os galpões lá da Grande Cobilândia estão alugados, os galpões estão funcionando, estão gerando renda. A região fica valorizada, né? Valoriza a região. Tanto é que eu já falei que Vila Velha é a cidade que teve a maior valorização imobiliária do país em 2022 e em terceiro lugar em 2021. E vamos ver como é que vai ficar em 2023. Vila Velha tem avançado muito. Por quê? Porque nós estamos enfrentando os desafios que é histórico em 488 anos. E eu queria perguntar de um desafio muito grande. Vila Velha tem problemas com a violência, especialmente com homicídios. Atualmente é o município com mais assassinato no Espírito Santo. Quais as políticas realizadas por isso? A gente sabe que segurança pública é dever do Estado, mas acontece que Vila Velha tem a sua guarda municipal. Inclusive, a guarda municipal de Vila Velha foi dar aula, digamos assim, para diversas outras, né? Então, ainda que tenha uma responsabilidade que seja compartilhada, é uma preocupação muito grande. É uma preocupação muito grande. Eu costumo dizer que nós recebemos um legado muito ruim dentro da cidade de Vila Velha. Foram 20 anos de abandono dos equipamentos públicos dentro da nossa cidade. Faz com que as nossas crianças não tivessem oportunidades. Nós já fizemos a requalificação de mais de 70 espaços públicos de lazer dentro da cidade. Isso vai refletir agora para a gente? Não. Isso vai refletir daqui a 5, 6 anos. O que significa isso, prefeito? Hoje essas mortes se dão na faixa etária entre 16 a 24 anos, que é a guerra do tráfico. É a idade onde eles não tiveram uma oportunidade de brincar no campo de futebol, de ter uma praça com parquinho, com academia, com campo de grama sintética, iluminação de LED, de ter atividades esportivas sendo investidas pelo município. Hoje nós estamos fazendo isso. Nós estamos falando de mais de 20 campos que eu já fiz na cidade de Vila Velha que não tinha nem condições de jogar. Nós estamos falando de requalificação de mais de 70 praças que hoje tem parquinho e hoje tem as famílias frequentando esses locais. Nós estamos falando que Vila Velha virou exemplo para outros municípios que vai lá, passa por Vila Velha, vê como ficou e como que as pessoas utilizam e querem fazer a mesma coisa nas outras cidades. Esse é o legado que nós vamos deixar. Mas também investindo na educação, investindo em infraestrutura. Nós trocamos 35 mil pontos de iluminação pública por LED.
melhorando a iluminação, diminuindo a nossa conta de energia em R$ 800 mil por mês, fazendo com que a gente possa investir esse recurso em outras áreas prioritárias. Mas quando a gente fala de segurança pública propriamente dita, nós estamos falando de enfrentamento. Vila Velha tem 280 guardas municipais. A Vila Velha hoje, a Guarda Municipal, tem o maior investimento da sua história. Nós estamos falando que eu entreguei 42 novas viaturas para a Guarda Municipal. Que eu entreguei armamento novos, eu entreguei 300 pistolas .40 da Taurus, eu entreguei 20 escopeta calibre 12, eu entreguei 20 carabina .40, que é igual a um fuzil, parecido com um fuzil, e nesse exato momento nós estamos fazendo a aquisição de 5 novas armas, que são 5 fuzis, para fazer um enfrentamento justamente a esses criminosos que estão cometendo homicídios dentro da cidade de Vila Velha por conta de briga de território. Apesar de Vila Velha hoje estar liderando o ranking, Vila Velha ainda está com índice baixo de homicídios. Nós queremos que não tenha nenhum. Uma vida que é perdida na cidade de Vila Velha é motivo de tristeza e da gente fazer um enfrentamento, reagrupar e fazer um planejamento melhor. E nesse exato momento também a nossa guarda está com um concurso em andamento. Nós vamos contratar mais 120 guardas. Nesse primeiro momento eu vou contratar 60 novos guardas, que vai ser a primeira turma. Como você bem falou, Vila Velha já treinou a guarda de Viana. Vila Velha já treinou outras guardas. E nesse curso, Vila Velha vai treinar os seus guardas e vai treinar também os guardas de Colatina. Vila Velha é referência para o estado do Espírito Santo e para o Brasil. Nós estamos falando que nós colocamos a muralha eletrônica depois de 6 meses de governo. Depois de 6 meses que eu entrei na prefeitura, nós instalamos a muralha eletrônica, que ficam nas saídas e entradas da cidade de Vila Velha, que ficam ali, quando passa algum veículo com restrição de furto ou roubo, a nossa guarda vai e apreende a pessoa que está no veículo e devolve seu veículo para os seus proprietários. Nós estamos falando de 30 veículos, a média por mês que nós recuperamos, de veículos que passam com alguma restrição de furto ou roubo dentro da cidade de Vila Velha, diminuindo a criminalidade nas ruas. Estamos falando de guarda municipal que não opera sozinho. Hoje nós temos articulação com todos os operadores de segurança, com as forças de segurança. Hoje nós estamos junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Penal. Nós estamos interagindo para que a gente possa fazer um enfrentamento e retirar das ruas esses criminosos que estão cometendo homicídios. Qual que seria, na sua avaliação, a gente falou de tanta realização até agora, mas tem algo que o senhor fala assim, esse é o ponto mais forte, essa é a marca Arnaldinho Borgo? A marca Arnaldinho Borgo é cuidar de pessoas. Eu acho que todos os investimentos que nós estamos fazendo pela cidade de Vila Velha faz com que essas pessoas tenham orgulho de morar na cidade e sejam felizes. E essa é a minha maior missão. Minha maior missão é ver minha cidade feliz, o meu povo feliz. Então, é um conjunto de investimentos que deixam as pessoas orgulhosas. Exemplo, quando a gente está investindo em saneamento básico, imagine, na cidade ainda tem, passando na frente da casa das pessoas, um canal com esgoto a céu aberto. Nós estamos investindo R$ 700 milhões agora, aumentando a capacidade de tratamento da estação de tratamento de esgoto de Araçás, do tratamento de esgoto de Ulisses Guimarães e também da captação de água, que vai ter Vila Velha por mais 20 anos sem precisar mexer nesse sistema. Nós estamos construindo 180 quilômetros de rede de esgoto para tratar esse esgoto. Daqui a 4 anos, Vila Velha tem a universalização do esgotamento sanitário, melhorando os índices da saúde, os índices da educação, porque as pessoas vão parar de adoecer, as pessoas vão diminuir quando sai da escola, evasão escolar, vão diminuir a evasão escolar. Por quê? Porque muitas delas ficam doentes por conta do esgoto a céu aberto que está passando na frente da sua casa. Isso faz com que Vila Velha, que já é um dos maiores IDH do Espírito Santo e do Brasil, se desponte e seja um dos melhores do Brasil. E é isso que nós estamos trabalhando. São tantos investimentos que a cidade de Vila Velha hoje tem orgulho. E o que o senhor ainda não conseguiu realizar, mas não vai concluir o seu governo sem fazer? Olha, o que a gente não concluiu ainda de realizar é a entrega do centro de familiar, que é onde as crianças com algum tipo de deficiência estarão sendo atendidas. Nós estamos falando que a gente vai triplicar o número de atendimentos na cidade de Vila Velha para autista, para as pessoas que têm qualquer dificuldade motora, psicomotora, intelectual. Nós estamos construindo uma área lá em Araçás de 11 mil metros quadrados, essa área, e só de obra são 5 mil metros quadrados, uma obra que foi pensada e projetada ouvindo os técnicos que trabalham nessa área e também os pais que frequentam esses ambientes, igual uma PAI, igual uma MAI e por aí vai. Então, Vila Velha é uma das nossas metas, eu consegui entregar para que a gente possa triplicar o número de atendimentos às pessoas com deficiência. Prefeito, agora a gente vai falar um pouquinho de política,
2022 foi um ano que o prefeito Arnaldinho se destacou muito, embora ele não tenha sido candidato, porque está no meio do mandato, né? Teve o apoio dele, elegeu o vice-prefeito, que é o Vitor Linhares, deputado federal, e também fez parte da grande movimentação para a reeleição do governador Renato Casagrande. O senhor percebe, se identifica já como uma grande nova liderança do Estado do Espírito Santo, política? Olha, Dani, a gente tem feito um trabalho para se transformar numa grande liderança da cidade de Vila Velha. Eu acho que com a eleição do Vitor, doutor Vitor, que teve a votação maciça dentro de Vila Velha, faz com que a gente se coloque com uma condição muito melhor do que eu entrei. Quando eu fui candidato, eu era desacreditada no meio político. E hoje o meio político tem que respeitar a nossa administração, a nossa articulação, a nossa capacidade de dialogar, que faz com que a gente possa ser grande no meio de tantos outros. Essa resposta com a eleição do doutor Vitor, para o senhor, é uma avaliação positiva, como se fosse uma pesquisa eleitoral? Olha, meu vice, então eles estão aprovando a nossa gestão? É um termômetro. É um termômetro, que se a nossa administração tivesse indo ruim, com certeza o doutor Vitor talvez não seria eleito deputado federal dentro da cidade de Vila Velha. Ele foi o mais votado, que está conseguindo trazer recursos já para a cidade de Vila Velha. Ele tem 3 meses de mandato, já conseguiu encaminhar para a cidade de Vila Velha 18 milhões de reais de recursos, e a gente espera mais, que está pouco ainda para a cidade de Vila Velha, que não tem um orçamento ainda tão bom. Ainda que daqui a uns anos nós teremos o melhor orçamento do Espírito Santo. E o que o senhor espera para as eleições de 2024? O senhor candidato vai concorrer à reeleição? Olha, Dani, eu não estou preocupado com a minha candidatura em 2024. Eu estou focado muito em fazer as entregas do que foi planejado na minha pré-campanha, que é o nosso plano de governo eleitoral, e que ele se transformou no plano plurianual, ou seja, no PPA da cidade. Nós já temos praticamente 80% do nosso plano de governo executado ou em execução, e nós queremos chegar até 2024 com 100%. A eleição é só lá na metade de 2024 que a gente vai começar a debater, discutir se realmente eu serei candidato ou não, mas hoje eu estou preocupado e focado em administrar e deixar a cidade mais orgulhosa. Mas o senhor é um político e eu queria saber qual é o seu projeto político, o seu sonho. O senhor pretende um dia concorrer a governador, a deputado federal, a presidente da República? Como que o senhor veio se preparando de uma liderança de bairro, de um filho de um político respeitado, de um vereador, hoje prefeito, que elegeu seu vice-prefeito, que participou ativamente da reeleição do governador Renato Casagrande? Qual é o seu projeto? Qualquer político tem o sonho de ser presidente da República. Eu tenho esse sonho de ser presidente da República. Se eu vou alcançar, é o tempo que vai dizer. Todos nós políticos queremos galgar cargos maiores, mas cada um tem que saber qual é o seu espaço, o seu tamanho e o seu momento. Eu acredito que o meu momento é cuidar da cidade de Vila Velha. As pessoas estão apoiando, estão aprovando, a exemplo que nós elegemos o candidato a deputado federal Vitor, e é assim que eu quero deixar. Eu gostaria de deixar um legado positivo dentro de Vila Velha. Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e falassem, realmente ele fez a diferença na cidade de Vila Velha. Eu sou nascido, criado, constituí minha família na cidade de Vila Velha, e hoje eu tenho a oportunidade de ser prefeito. E eu quero deixar essa história marcada positivamente, como que a gente tirou a cidade do patinho feio e se transformou na cidade protagonista do Estado do Espírito Santo e do país. Prefeito, recentemente a inteligência artificial focou no Brasil e colocou que o Espírito Santo tem o Convento da Penha como o maior espaço mais importante, o local mais importante é o turismo do Espírito Santo, é o turismo de Vila Velha representando o Espírito Santo. A importância do turismo de Vila Velha, qual que é na sua avaliação? É muito grande, Dani, e os moradores entendem isso. Mas só que não adianta você ter uma cidade que tem vocação turística se você não fazer os investimentos necessários para atrair os turistas. Criar ambiência para que os turistas possam vir. Eu costumo dizer que uma cidade, para ser boa para turista, tem que ser boa primeiro para os seus moradores. E é isso que está acontecendo dentro de Vila Velha. Os moradores hoje são felizes, os moradores hoje têm orgulho de falar que mora na cidade de Vila Velha por conta dos investimentos que estão acontecendo. Nós já entregamos a Casa da Memória reformada. O Museu Mero Macena, com 7 anos de construção, nós pegamos, concluímos e entregamos e está de portas abertas. Nós requalificamos a fachada da igreja mais antiga em funcionamento do país, que é a Igreja do Rosário. Nós reformamos ela. Nós também ajudamos o Convento da Penha, que é o ponto que é mais frequentado turisticamente no estado do Espírito Santo e fica em Vila Velha. Somos abençoados por isso. Mas também nós temos pontos novos. Nós temos lá a igrejinha de Nossa Senhora dos Navegantes em Ponta da Fruta, que era apenas um morro
e nós transformamos esse local em um ponto turístico. Nós fizemos investimento, colocamos um mirante 360 graus, fizemos a infraestrutura em volta e hoje é lindo e é ponto turístico da cidade de Vila Velha. Nós estamos falando do Farol de Santa Luzia, que se alguém for no dia de hoje nem vai reconhecer de tão bonito que ficou o espaço e acolhedor. Nós estamos falando também da Vila de Natal, que a gente começou tem 2 anos e já é referência no Espírito Santo para outra cidade e referência no país. A Vila de Natal atrai turistas e quando eles chegam e observam aquela vila, eles ficam encantados. Mas também nós temos o show, o espetáculo de queima de fogos no Réveillon, fazendo com que os hotéis da cidade de Vila Velha, de 2022 para 2023, ficassem mais de 20 dias com 100% de ocupação. Vila Velha nunca teve essa oportunidade. Nós estamos falando que Vila Velha ficou entre as 10 cidades mais procuradas naquele aplicativo de busca e de aluguel de locais para ficar em cidades, que é o Airbnb. Ficou em 8º lugar como a cidade mais procurada. Isso nunca aconteceu na história em 488 de Vila Velha. Então, os investimentos que nós estamos fazendo, a forma que a cidade está aceitando e está ficando feliz e orgulhosa, faz com que as pessoas venham e aproveitem e desfrutem de uma infraestrutura que nunca tinha antes. Já que a gente está falando de turismo, turismo é lugar para conhecer, é cultura, é festa, é evento. Eu queria que a gente finalizasse olhando para a câmera de lá, falando sobre a colonização do solo espírito-santense, a mensagem que você deixa para a população. Estamos completando 488 anos de colonização do solo espírito-santense. E o orgulho que o Espírito Santo tem de falar que a capixaba nasceu no Parque da Prainha, na cidade de Vila Velha. Estamos reformando ele agora. E daqui a alguns meses nós estaremos com ele aberto e a gente quer convidar vocês para visitarem Vila Velha. Nós estamos falando de uma cidade que já tem os seus indicadores, um dos melhores do estado do Espírito Santo e um dos melhores do Brasil, fazendo com que Vila Velha seja a melhor cidade para se viver, se morar e empreender. E é dessa forma que nós estamos construindo uma nova história, uma nova Vila Velha, e que você que ainda não conhece possa visitar e se apaixonar igual a todos nós. Viva Vila Velha! Parabéns a todos! Obrigada, prefeito. Parabéns para Vila Velha. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Entrevistas.